Boa tarde. Vamos à situação do coronavírus na região de Ouro Fino. Jacutinga, com 3 novos casos, soma hoje 327 positivos. Borda da Mata passa para 288. Monte Sião está agora com 270 casos. Ouro Fino com 224 casos. Inconfidentes com mais 82 confirmações. E Bueno Brandão com 65 casos confirmados. A notícia de hoje, infelizmente, é da morte de uma senhora de 65 anos que estava internada no Hospital Samuel Libânio. Essa senhora seria de Monte Sião, que confirmou, portanto, mais um óbito. E no Espaço Livre de hoje, conversamos com o Rodrigo Magaldi, ele que é o médico pneumologista, diretor administrativo da Santa Casa de Ouro Fino, e é sempre convidado aqui do Espaço Livre, mas ultimamente, devido à correria do trabalho, atendimento médico também necessário nesse momento de pandemia, não conseguimos falar durante, eu acho que 2 semanas, não é mesmo, Magaldi? Boa tarde. Luciana, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, os espectadores. Realmente, estou sentindo falta, sentindo saudade de conversar com o pessoal, de colocar os números aí. São 2 ou 3 semanas que a gente está num corre-corre aí muito grande, todo mundo tem acompanhado, realmente teve um aumento do número de casos aqui na região, principalmente aqui no sul de Minas, realmente tivemos um aumento importante do número de casos, principalmente, Luciana, o número de internados também. Essas 3 semanas atrás, para se ter uma ideia, a gente manteve o nosso isolamento aqui, o nosso covidário, que a gente chama, sempre com 6, 8 pacientes, uma média assim. Hoje, graças a Deus, tivemos uma redução bastante. Hoje não, acho que nos últimos 6 a 7 dias, nessa última semana, a gente está realmente tendo uma redução. Apesar de que você elencou aí os casos da região, e você viu que a gente realmente tem um número grande de casos na região. Infelizmente, 4 óbitos aqui em Ouro Fino, 220 casos, 224 casos, e a região toda aí, como você colocou os números. Então, a doença não foi embora, não terminou, tem muita gente descuidando de máscara, deixando o nariz para fora da máscara, a máscara no bolso, a máscara no chão, a máscara no balcão, enfim. A gente tem que manter essa nossa luta para não perder a guerra lá no final. A gente vê que as cidades estão entre 60 a 300 casos na região, e bem isso que o senhor falou mesmo, as pessoas descuidando. Algumas cidades como Monte Sião, elas tinham parado de ter casos, agora já aumentaram novamente. É o descuido que traz essa doença de volta. Luciana, perfeito, muito bem colocado. A gente está no reflexo ainda por esses dias, do dia 7 de setembro, do feriado, né? Então a gente coloca aí 14, 20 dias, nós estamos mais ou menos nessa linha. Hoje é dia 23, aniversário da minha cidade, viu, Luciana? Aniversário lá de Serra Negra, 192 anos. Deixa eu dar um abraço pro pessoal serrano, tem gente que acompanha lá, acompanha a distância, e a gente tem que sempre estar parabenizando o pessoal e mandando um abraço. Então um beijo grande ao pessoal e à cidade, que é maravilhosa. Mas a gente ainda está colhendo esse reflexo do feriado de 7 de setembro. Então esse aumento do número de casos, você muito bem colocou, cidades que estavam estáveis ou até não apresentando mais nenhum aumento de número de casos, passaram a ter esse aumento. Algumas cidades também passaram a testar mais, Luciana. Isso é importante que a gente diga a você, ouvinte, que entenda que quando você tem um aumento de testes, quando você tem, a prefeitura faz aí um aumento no número de testes, um teste em massa, enfim, testa mais gente, claro que acaba diagnosticando também mais gente, e o número acaba aumentando. Por isso que é importante também que as prefeituras orientem e coloquem, quando vão fazer as campanhas de aumento de testagem, para que a população não se assuste com o aumento do número de casos, que é natural de acontecer. Mas aí com o aumento de número de casos, você consegue também não deixar que o coronavírus aproxime de pessoas que são risco, como os idosos, por exemplo, isolando aqueles mais jovens que foram, às vezes, assintomáticos, mas estão com a doença, e prevenindo para essas pessoas que têm algum tipo de doença e correriam mais risco de vir a óbito. Perfeito, Luciana. A gente fala desde o princípio aqui que a testagem em massa, ou testar mais gente, a gente consegue, como eu já usei aqui de exemplo, tirar o iceberg da água, tirar aquela montanha da água, enxergar a realidade. E enxergando a realidade, a gente consegue isolar os positivos. Isolando os positivos, a gente tira esses positivos do
do contato com pessoas que podem ter outras morbidades, outras comorbidades e piorar ainda mais o caso. Você veja, eu vou usar um exemplo rápido. Nós estamos com um paciente aqui de asilo, internado aqui hoje no nosso covidário. Ainda não saiu o resultado específico do Covid. A gente está aguardando o resultado de Covid, mas eu não posso mandar uma pessoa dessa de volta, que está asilada, que está lá numa comunidade fechada, sem ter a certeza de que ela é negativa. E se ela positivar, porventura, a gente vai ter que fazer o acompanhamento por aqui. Também não dá para liberar aí para uma instituição onde vai ter o risco das outras pessoas pegarem também e de ter um adoecimento em massa, quer dizer, muita gente acabar adoecendo. Isso aconteceu em cidades próximas, lá da região de Serra Negra, inclusive, em algumas cidades onde, infelizmente, não tomaram esse tipo de cuidado, liberaram pacientes de asilo, o paciente voltou para o asilo e adoeceu um monte de gente, infelizmente. Doutor Rodrigo Magaldi, a gente está falando de teste, eu vou aproveitar para perguntar uma dúvida que a população sempre fica. O teste, Sim. esse feito no dedo, com sangue, ele é confiável? O teste rápido, ele é confiável, Luciana, mas normalmente existe um protocolo de tempo para o teste positivar. Isso é, normalmente, a partir do 7º, 8º dia, o teste rápido positiva. Aquele teste da gotinha do sangue que põe, que aparecem as faixas, como se fosse um teste de gravidez. Então, a partir do 7º ao 8º dia. O teste de suave, aquele cotonete no nariz, aquele teste que é um pouco desagradável, mas ele é um teste mais específico, é o PCR-RT, e também mais sensível. Normalmente, a partir de 3º, 4º dia de sintoma no máximo, ele positiva. Ele demora um pouquinho mais, uns 3 a 4 dias para estar pronto, não é aquele resultado imediato, mas você se lembra, a gente conversou lá no começo da pandemia, onde a gente mandava o PCR-RT para avaliação, demorava 10, 15, 20 dias para vir o resultado. Então hoje a gente tem uma rapidez maior, então com 4, 5 dias no máximo, a gente já tem o resultado do teste, se positivo ou negativo. O teste rápido, ele é um teste de confiabilidade, claro, os testes liberados pela Anvisa, né? Em todo lugar tem isso, a gente tem que sempre se orientar em relação ao tipo de teste que está sendo feito. São vários, tá? São inúmeros testes, a grande maioria mede o IgM e o IgG. O IgM é a imunoglobulina que mostra que a pessoa está doente e o IgG que a pessoa está curada. E pode coexistir, quer dizer, pode ter IgM e IgG junto. Isso acontece, começa com o IgM alto, o IgG começa a aparecer depois normalmente do 8º a 10º dia, daí eles coexistem, aparecem os dois, o IgG e o IgM, e no final, a partir aí normalmente do 20º dia, o IgG vai ficar sozinho. Alguns pacientes mantêm IgM por algum tempo ainda, né? Mas a grande maioria, a partir do 20º, 30º dia, só aparece o IgG, que é o marcador, demonstrando que aquela pessoa ela está teoricamente imune. A gente está vendo, Lu, a gente acompanhou, você ouvinte viu e ouviu dizer que tivemos novos casos na China, casos que já tinham positividade, na Holanda também, a gente teve isso, na Suíça nós tivemos, e agora, essa semana, ontem para ser mais exato, na Alemanha apareceram novos casos. A Europa toda tem novos casos de pessoas que já tiveram. A Europa toda, Luciana, você ouvinte, entenda por que a gente está falando que não acabou, que não passou, que não foi embora, infelizmente, que a gente tem que manter a guarda, que a gente tem que manter os cuidados, que a gente tem que se higienizar, a gente tem que utilizar a máscara, por quê? A Europa toda está em alerta. A Alemanha fazendo fechamentos, a Itália fazendo fechamentos. Ontem a Inglaterra também fez fechamentos, não vai permitir o futebol, não vai permitir futebol com presença de público, né, abertura a público. Enfim, aumentou as multas na Inglaterra em relação à não utilização de máscara. Então, são cuidados que o mundo inteiro está tomando, está retomando agora, recobrando, e a gente também tem que redobrar os cuidados e continuar a nossa luta. Para a gente aqui fica um pouquinho mais flexível diante do calor que se aproxima? O que acontece? É natural, né? Você vê, Luciana, a abertura das praias, o absurdo que foram esses dias anteriores aí, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro também, a gente aí largando mão praticamente, esquecendo que existe. Só eu acho que existe um problema muito grande, muita gente que perdeu entes queridos, um pai, um filho, um avô, um companheiro, uma companheira, enfim,
Quem perdeu entes queridos sabe da gravidade que é isso, da dificuldade que é isso. A gente que está na linha de frente, Lu, sabe da gravidade, da dificuldade. Por isso que a gente realmente se chateia e se sente impotente quando a gente sai para a rua e vê gente sem máscara, tranquilo, caminhando. É gente que, graças a Deus, né, acho que não teve a infelicidade de perder um parente, de perder alguém próximo, por isso que estão descuidados. Mas eu volto a dizer, é muito importante o cuidado e sim, você tem razão. Agora o calor, a tendência é reduzir os quadros respiratórios e, portanto, também reduzir as patologias que pioram em associação com o corona. Não é que vai reduzir o corona, mas vão reduzir as crises de asma, de bronquite, de broncoespasmo, apesar das queimadas desse período, mas vão reduzir e, portanto, também vai reduzir a comorbidade, que acaba sendo um fator agravante mediante o coronavírus. Mas, doutor, calor, ele mata o vírus? Não, o calor não mata o vírus. Isso já está comprovado. O vírus não gosta do calor, tá? Então, o que acontece? A sobrevida é menor do vírus, a infectividade do vírus é um pouco menor, mas o calor não mata o vírus, tá? O que mata o vírus realmente é o álcool, é a higienização, é a água corrida com sabão, água limpa. E o que mata o vírus, principalmente, é não deixar ele circular. O vírus ele tem que circular de pessoa a pessoa para ele poder fazer o papel dele, esse papel maligno dele. Então, se a gente evitar, se a gente bloquear, se a gente brecar essa circulação dele, é isso que vai fazer com que o vírus não sobreviva. Os profissionais da saúde, a gente soube aí que o médico Marcelo Ferreira, infelizmente, ele foi internado, está em Pouso Alegre. Os profissionais, outros também foram citados que pegaram o coronavírus. O senhor sabe como é que está a situação do Dr. Marcelo, uma pessoa muito querida aqui na cidade? A gente pede oração pelo Dr. Marcelo, a gente viu o carinho que todo mundo, que Ouro Fino toda aí, comovida, está se dirigindo a um profissional que sempre deu a vida literalmente, dá a vida literalmente pelo hospital, pelos pacientes, pela medicina, enfim, profissional que eu tenho a honra de trabalhar com ele, é uma pessoa espetacular, a família toda, o Dr. Rafael, o filho dele, a gente tem acompanhado. O Dr. Marcelo está sob internação, está sob intubação, me passaram que ele está mais estável e a gente está aqui na torcida, na oração, que a gente pede a todo mundo aqui que continue. Assim como a Santa Casa toda também está lutando, batalhando e outros demais profissionais que adoeceram e que se recuperaram. Eu tenho certeza que o Dr. Marcelo também vai vencer essa luta aí e nós vamos estar juntos em breve trabalhando aqui, se Deus quiser. São quadros complicados, não só dos profissionais da saúde, tem alguns quadros que realmente se complicam muito em relação ao coronavírus, em relação à Covid, mas tem muitos casos que, graças a Deus, se recuperam, a grande maioria, na verdade, se recupera, então a gente tem certeza de que nós vamos ter os melhores fins aí para todos. E, Dr. Rodrigo Magaldi, com relação ao tipo sanguíneo, também se fala que o tipo A seria um que poderia ter mais complicações. Isso é verdade? Os estudos ainda não são determinados, tá? Fala assim, na verdade o que acontece, a quantidade de pessoas estudadas, separado do grupo sanguíneo, não foi o suficiente para se ter especificamente um diagnóstico, mas o tipo A parece sim que tem algumas dificuldades a mais. Não é nada concreto, Lu, tem muita coisa que ainda está em andamento. As vacinas mesmo, se for me perguntar pessoalmente, a gente está diretamente em contato com o pessoal que trabalha com a equipe de Oxford, lá na Paulista, na Unifesp. Estamos diretamente em contato com o Dr. Dimas Covas, com a Sinovac, diretamente. Aliás, é aniversário do professor Dimas Covas hoje. Parabéns para ele também, se puder acompanhar. Mas as vacinas são complicadas, a gente ainda não sabe se a vacina russa realmente tem um efeito, se é da Pfizer, se é da AstraZeneca, se é da Moderna, enfim. A gente está batalhando aí ainda com informações, são informações ainda parcas, fracas, e eu volto a dizer o que a gente fala já há 3, 4, quase 5 meses, desde praticamente do princípio da pandemia. Nós temos que tomar os cuidados todos, porque a vacina real que a gente tem hoje são os cuidados que a gente tem orientado. Só, não tem outra vacina verdadeira ainda.
estão em estudo, tem interesse mundial aí na invenção, na descoberta ou no desenvolvimento de uma vacina eficaz, mas infelizmente ainda não é viável, a gente ainda tem que aguardar. Está se falando em vacinação em outubro, já em São Paulo, com a Sinovac, está se falando em vacinação em novembro ou dezembro com a vacina de Oxford, está se falando na Bahia e em alguns estados do norte também, na compra da vacina russa, acho que vocês acompanharam também, da Sputnik ou da Sputnik. Sim. E só que na verdade a gente não tem ainda uma eficácia comprovada. A gente acompanha estudos médicos, eu acompanho particularmente estudos da Tórax, da Lancet, de revistas médicas em relação à vacina, e a gente tem visto que os resultados ainda são frustros. São resultados que eles realmente trazem um alento, uma esperança para a gente, mas ainda não temos a vacina eficaz. Temos que aguardar ainda, provavelmente, até janeiro ou fevereiro do ano que vem. As pessoas assintomáticas que pegaram a doença, algumas estão desenvolvendo gravidade, como doenças no coração e também no pulmão? É mais raro. Normalmente a gente tem visto as sequelas, e temos visto sequelas, viu? Em pacientes que desenvolveram formas mais graves da doença, ou formas sintomáticas, claro, ou formas mais graves. Nesses pacientes a gente tem notado sequelas sim. Sequela pulmonar, sequela de mialgia ainda, de dor corpórea que se mantém, né? Alguns pacientes aí que a gente teve contato, a grande maioria mantém um quadro de falta de ar, de dispneia, de diminuição da respiração, vamos dizer assim. Mas, como eu volto a dizer também, muito inédito tudo, temos que acompanhar, tenho certeza que essas pessoas também vão se recuperar de íntegro, totalmente, se Deus quiser. Sei que o senhor está sendo chamado aí no telefone, que não para de tocar, então, doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Eu tinha mais perguntas, mas sei da sua atividade aí. Na semana passada o senhor disse que pegou um plantão aí que foi muito difícil. Foi até no dia do acidente, infelizmente, com a família, que foi atropelada. Então, eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais aqui para os ouvintes da Difusora. Lu, eu agradeço. Realmente a gente está num corre-corre muito grande. Acho que todos os profissionais da saúde aí estão vivenciando meses aí de uma dificuldade grande e a mensagem ela vai exatamente ao encontro disso, de que a gente está trabalhando por isso. Trabalhem vocês também por isso, sabe? Eu acho que todo mundo tem o seu papel aí frente à pandemia. Papel principalmente de evitar que isso piore, de evitar os casos graves, de evitar o contágio maior. Esse primeiro papel. E o segundo papel de aprendê-lo, que é o que a gente pode falar, que aprendam com isso, que a gente está sendo privado de abraço, de beijo, que a gente está sendo privado de um contato mais íntimo, que a gente tem que usar máscara, que malemar a gente sabe se a pessoa está sorrindo, se está chorando, se está triste, se está feliz. Malemar a gente reconhece nossos amigos com o uso da máscara, mas o uso da máscara é importante e a gente tem que olhar mais uma vez, a gente saia dessa pandemia olhando nos olhos das pessoas, que é realmente onde a gente consegue hoje, por conta da máscara, é olhar nos olhos das pessoas, melhorar, aumentar nosso amor pelo próximo, nosso amor pelo irmão, enfim, que a gente aprenda um pouquinho mais com essa situação toda. Muito obrigada, Dr. Rodrigo Magaldi, diretor administrativo da Santa Casa de Ouro Fino, pela sua participação novamente aqui conosco. Boa tarde. Eu que agradeço, uma grande tarde a todos. E você continue na nossa programação agora com Rádio Serviço, depois Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir.